Bom dia, bom dia. Terça-feira, mais uma live aqui do Instituto Endovita. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como individualizar as orientações nutricionais de acordo com a rotina de cada paciente. Para quem não me conhece, eu sou a Letícia, nutricionista da clínica. Estou esperando a doutora Daniela Castro entrar, psicóloga. Nossa conversa vai ser com o doutor Greco, também com o doutor Tiago. Bom dia, Raquel. Raquel é nossa coach, para quem não conhece também. Só esperando o pessoal entrar. A gente escolheu falar sobre esse tema hoje porque chama de extrema relevância, né? Muitos pacientes têm se queixado da dificuldade de seguir um plano alimentar, de muitas orientações que eles não conseguem colocar na prática. Então a gente decidiu conversar um pouquinho com vocês sobre isso hoje. Bom, quem for entrando aqui, quiser se comunicar com a gente, falar o nome, da onde está falando, se já tiver alguma pergunta com relação ao tema também, para a gente conversar um pouquinho. Bom dia, Jennifer, Carlos. Para quem não escutou eu falar antes, vai ser sobre a individualização, né, da conduta nutricional, da dificuldade que os pacientes têm de seguir essas orientações, dificuldade de colocar na prática. Só esperando a Dani entrar e o Dr. Tiago. Se a Raquelzinha quiser participar também, está convidadíssima. Quem for entrando, coloca aqui pra gente, da onde que tá falando. Não sei se a Dani já chamou pra entrar. O Dr. Eduardo já entrou também. Só esperando o pessoal entrar pra gente conversar a nossa conversa. A Dani já entrou, que eu tô vendo aqui. Exato, Raquel, muito importante. Por isso que a gente escolheu esse tema hoje para falar. Oiê, Oi, tudo bem? tudo? Deixa eu arrumar minha câmera. Estava iniciando aqui já, falando um pouquinho, né, do tema que a gente escolheu hoje, porque que a gente vai falar sobre essa questão da individualidade nas orientações, né, o quanto isso é importante. Exatamente. Vamos Se aproveitar e apresentar. esperar já todo mundo entrar. Acho que o doutor Eduardo hoje vai só assistir, não sei se o doutor Tiago vai participar também. A informação que nós temos é que os dois vão participar. A gente aproveita, já traz um pouquinho de informação. Eu acho que de todos os pontos de vista, eu acho que vai ser bem interessante, né? Esperamos que seja bem interessante aí a gente poder trazer um pouco esse lado aí eu acho que do conhecimento do paciente, né? Para que ele possa se sentir um pouco mais à vontade quando ele tomar essa decisão. Do que é solicitar uma dieta para um paciente, né? E às vezes ele entender que não é só uma dieta, mas sim uma mudança de comportamento alimentar. Eu acho que isso seria bem interessante, esse paciente ele entender qual é essa diferença de quando ele decidir mudar a alimentação dele. Exato. E tem uma frase que eu sempre falo, né, que costuma perguntar muito para nutricionista qual que é a melhor dieta. E o que eu falo é que a melhor dieta é aquela que funciona para você, né? É. Exato. Que sintonia. Pode me mandar, Pergunta da Raquel. porque a dieta da minha amiga ou vizinha não funciona para mim. Então, exatamente. Primeiro que tem uma questão de individualidade bioquímica, né? E também da questão de colocar em prática o que é viável para muitas vezes não é viável para o outro. Que momento que esse paciente está? Como que é a rotina dele? Quanto ele consegue aderir? Será que jejum intermitente é para todo mundo? Cetogênica é para todo mundo? E aí muitas vezes esses pacientes tentam se guiar pela rotina do outro, pelo ver o resultado do outro, muitas vezes se sente frustrado, né, Dani? E aí chega no consultório da psicóloga
já com esse sentimento de frustração, e como é complicado isso, né? Exatamente. E eu acho que é interessante, sim, esse paciente entender que a dieta, ela tem que ser trabalhada muito de uma forma individualizada, né? Tanto o nutricionista trabalhar também muito desse jeito, o paciente entender que a dieta tem que ser trabalhada desse jeito, até porque o paciente, às vezes, ele vai muito com aquela ideia, com uma dieta, aquela dieta bonitinha, né? Toda formalizada ali no papelzinho. Eu vou fazer desse jeito, e ele tenta inserir muito a dieta na rotina dele. Então, na verdade, ele tem que entender que tem que ser ao contrário. Então, ele tem que chegar no nutricionista, ele tem que explicar de fato que a realidade dele é aquela, e não adianta ele achar que ele vai conseguir mudar todo um histórico, que ele vai mudar a vida dele no dia a dia para inserir aquela dieta. Então isso não vai funcionar, por isso que muitas vezes isso dá certo, muitas vezes 1, 2 semanas, na terceira ele já está extremamente estressado. A longo prazo, né? Exatamente. Então, assim, não consegue dar certo. Então, ele começa a entrar naquele processo de frustração, ele começa a entrar naquele processo de culpa, e aí ele começa a ficar angustiado, ele começa a ficar estressado, de novo, porque aquilo não dá certo para mim, e aí a gente começa a entrar num processo de desistência. Então, tem que entender que ele tem que chegar no nutricionista, levar realmente qual é o histórico de vida dele, ele tem que dizer de fato, né, qual é a rotina dele, falar, olha, eu não consigo comer de 3 em 3 horas, por exemplo, né, porque muitas vezes o nutricionista sugere isso, né, você vai ter que fazer uma dieta de 3, olha, mas eu não consigo. Eu percebo muito, Dani, é que assim, os pacientes eles têm vergonha de falar a realidade pra gente. Então, quando chega no momento do recordatório, às vezes você percebe que ele está falando exatamente daquilo que ele acha que você quer escutar, e não que de fato ele come, né? E eu sei que a importância de ser verdadeiro para a gente até traçar um plano que seja coerente com a realidade dele, para ele conseguir aderir, né? Porque às vezes ele faz 3 refeições no dia, tudo bem. Será que a gente consegue colocar um lanche no meio da manhã, um lanche no meio da tarde? O que é viável para você? Né? Por isso a importância de fazer esse plano alimentar junto com o paciente. Não adianta chegar com o plano alimentar ideal se ele não vai conseguir colocar em prática. Então, acho que ter essa escuta também, entender qual que é a demanda é muito importante, né? Qual que é o contexto do paciente, a realidade como um todo, isso é fundamental. E eu vejo muito aquele pensamento dual, né, Dani? Ou eu posso tudo, ou eu não posso nada. E aí eu começo uma dieta, eu restringo tudo, porque eu acho que tem que ser assim, tem que ser exatamente o que está prescrito. Eu não posso mais ter momentos de prazer, eu não posso mais comer um doce. E aí eu tenho um gatilho, como demais, me sinto culpada, volto para a dieta de novo. Né? O que você percebe dentro dessa parte, dessa avaliação psicológica com relação a isso? Sim, acontece muito. E é aquele excesso de cobrança, né? Então, o paciente ele tem que entender que, assim, muitas vezes ele não precisa ir com essa cobrança extrema, porque isso, na verdade, se torna como se fosse um processo de punição. Então, eu entendo muito que, na verdade, essas dietas muito restritas, ela entra como um processo de punição. E essa punição, ela não vai durar por muito tempo, porque ninguém aguenta se punir por muito tempo, né? Então, o que acontece? Ele vai com aquela força de vontade, eu quero fazer isso acontecer, né? Só que esta punição não vai aguentar por muito tempo. E aí ele começa a realmente entrar com esse sentimento de angústia. Por quê? Porque ele não consegue ficar muito tempo. Então ele vai numa festa, ele vai num ambiente, ele vai ser convidado para um churrasco. Então muitas vezes ele se priva disso, porque ele fala, não, eu não vou porque ali vai ter comida, eu não vou porque ali, né? Ele só pensa que ali tem a existência da comida, então ele se priva disso. Então muitas vezes eu desafio esses pacientes a ir realmente, de fato, nesses ambientes, no momento em que ele está nesse processo de mudança de comportamento alimentar.
para que ele entenda que a vida não é só esses desafios, né? Que é a questão da alimentação. Que ele pode chegar nesse ambiente e entender que existem outras coisas ali, além só da comida. Então, ele começar a desafiar. Por quê? Porque muitas vezes o paciente fala, não, eu não vou sair enquanto eu estiver de dieta. Eu só vou sair depois que eu terminar a minha dieta. Então, ele já inicia muitas vezes uma dieta pensando no término dessa dieta, quando ele vai voltar a poder comer de novo o normal. Uma mudança de estilo de vida, né? Mesmo para quem está fazendo um procedimento de cirurgia bariátrica, eu sempre falo que é um start para uma mudança de estilo de vida. Então, a gente vai ter que ver aos poucos, sentar e conversar o que é viável para você. Né? Quando a gente está falando de exatamente o que você falou, eu vejo muito isso, da dieta de tempo para começar, o tempo para terminar. Então, poxa, será que você vai se privar a vida toda de ir num churrasco? E a gente tem esse comportamento de tudo querer comemorar com a comida, né, no restaurante. Então, a gente tem que estar exposto à comida e conseguir encontrar o equilíbrio. E tá tudo bem, né? Exatamente, exatamente. Isso faz toda a diferença. E é por isso que eu sempre falo, não espera, não tenha necessidade de você esperar terminar este processo, tanto do tratamento comportamental, tanto quanto esse processo, às vezes, da dieta num pós-procedimento, né? Por quê? Porque você vai ter essa oportunidade de trabalhar essa tua relação alimentar, essa relação com a comida. O que de fato essa comida realmente significa para você? Será que de repente eu não posso ir nesse ambiente, olhar para esse ambiente e tentar entender que realmente existem outras coisas mais significantes para mim, né? E olhar para a comida e ver que a comida realmente ela é prazerosa, ela é saborosa, mas existem pessoas neste ambiente, existem conversas, existem coisas que também podem ser muito significantes para mim, e eu tentar entender que existem outros valores, outras coisas significantes. Então, isso é muito importante, o paciente começar a desafiar qual é essa relação com a comida. Então, muitas vezes eu desafio isso muito ao paciente. Ele ter essa disponibilidade, esse desafio de entender qual é a importância dele com a comida de fato e não começar essas dietas já pensando quando é que ele termina, para que aí sim ele possa voltar a comer muitas coisas que ele está deixando de comer naquele momento. Depois que você restringe por muito tempo, quando você entra em contato com esse alimento de novo, o risco de você perder o controle quando está comendo é muito maior, né? Exatamente. Exatamente. Então, Falar, Dani. Não, então, é entender que existe junto a necessidade da mudança de hábitos. Então, isso faz toda a diferença, com certeza. O Dr. Greco mandou aqui, os pacientes costumam dizer que comem pouco, que estão sempre de dieta. Como explicar a diferença entre dieta saudável para manter o peso e dieta restritiva para emagrecer? Tem muito essa mentalidade, é muito comum de achar que para emagrecer eu preciso parar de comer. Né? Até porque tem aquela fala que eu já ouvi de alguns pacientes que a gente escuta, né, com muita frequência, que é fechar a boca que emagrece. E não é tão simples assim, né? Claro que para emagrecer existe um déficit calórico, mas existe uma sinergia de nutrientes também. A gente precisa emagrecer comendo, a gente precisa emagrecer incluindo frutas, verduras e legumes. E não se privando de comer o dia todo. Até porque tem essa questão, quando você entra em contato com o alimento, quando eu restringo demais, eu tenho um gatilho, muitas vezes aí que eu acabo perdendo o controle. Conseguir fracionar é muito positivo, mas entender em que momento que esse paciente está é fundamental. Eu falo que a parte da anamnese é muito importante. Uma anamnese que vai me fazer entender em que momento que esse paciente está. Teve até uma live que eu fiz com a Raquel sobre os estágios de mudança de comportamento, né, que é muito importante identificar também. Como que é a realidade desse paciente? Ah, ele faz plantão a noite inteira, está extremamente estressado. E aí come, eu vou privar ele de comer à noite. Qual que é a melhor opção de lanche? Né? Então é muito individualizado, tem que ser individualizado. Exatamente, é o que eu sempre falo, tem que ser individualizado. E uma coisa muito, muito importante que eu acho que os pacientes têm que entender. Ah, eu como muito pouco. Como é que eu posso ter esse peso se eu como muito pouco? Isso provavelmente é genética, né?
Então, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com esses pacientes, né? Genética, ela pode influenciar, sim. O metabolismo lento, ele pode influenciar, sim. Mas uma coisa que eu gosto muito de chamar a atenção, às vezes pode ser um chamativo um pouco grotesco, mas realístico. É o que eu gosto de falar para os pacientes. Você vê um morador de rua obeso, não existe. E ele pode ter o metabolismo lento que for, ele pode ter a genética que for, mas assim, ele não tem excessos. Sim. Então, é uma coisa um pouco realística para a gente poder só raciocinar um pouco, para entender o que é comer pouco para mim. Então, esse comer pouco para mim, qual é essa relação cultural familiar que eu tenho? Né? Então, eu estou me comparando a quem esse comer pouco? Porque muitas vezes eu posso ter uma família onde eu sou aquele que eu como menos de todos eles. Mas ainda assim eu sou um dos que como muito se for comparar uma necessidade realística do que o meu corpo precisa. Então, por isso que eu tenho a impressão de que eu como pouco no meu dia a dia. Pode ser este exemplo, pode ser simplesmente um exemplo de que eu já estou tão acostumado com aquilo que eu como que eu já não percebo mais. Ou muitas vezes eu me saboto, eu não presto atenção naquilo que eu como, porque enquanto eu estou comendo, eu estou pensando em milhares de coisas no meu dia a dia para que eu não foque naquilo que eu estou comendo. Hoje em dia se Então fala a mente sobre sabota, né? fala muito do comer com atenção plena, né? A importância de trazer essa consciência para a hora de se alimentar. Porque a gente está tão acostumado nessa rotina de correr e fazer 300 coisas ao mesmo tempo, que para também de perceber o que você está comendo, quantidades, de colocar pequenas quantidades no prato, avaliar, né, a questão de fome e saciedade. Isso é muito difícil hoje em dia, né? Exatamente. Então, é buscar realmente, de fato, um equilíbrio. O paciente, ele precisa realmente buscar essa plena consciência, saber realmente aonde ele está, quem realmente, de fato, ele é, para que aonde ele realmente deseja ir. Eu acho que isso é um fator muito importante, né? Então, a gente buscar esse equilíbrio. Porque muitas vezes o paciente, ele fala, eu quero emagrecer. Mas, assim, eu quero sair da onde eu estou. Quais são esses hábitos hoje que eu tenho? Quais são, né, essa rotina que hoje eu vivencio? Para onde eu quero ir? Então, isso é muito importante a gente trabalhar. Por isso que muitas vezes eu emagreço, mas eu não consigo manter essa perda de peso, porque eu não consigo mudar essa minha rotina. Então, eu não consigo entender o que eu preciso ajustar no meu dia a dia. E uma das coisas muito importantes também que eu gosto de trabalhar é que a obesidade, muitas vezes, ela está relacionada a algum fator psicológico. Né? Então, assim, claro que a gente não pode generalizar os 100%, mas eu apostaria em média aí uns 80% a 90%, alguma coisa, às vezes, muitas vezes está relacionado, né? Então, tem algum histórico, tem alguma coisa. Então, assim, há pouco tempo atrás, até um fator simples, mais básico de se entender, uma paciente que quando ela emagrece, ela se vê caracterizada a mãe todinha, né? Então ela se olha no espelho, ela se vê a mãe, alguém que ela tem um certo receio, rancor, então ela não aceita aquilo, então quanto menos ela percebe, ela volta a ter um ganho de peso para que ela não tenha essa lembrança, esse ódio dentro dela, e então ela não aceita estar magra, ela quer estar magra, mas ela não se aceita estar magra por ter essa lembrança de fato da mãe. Então, são coisas que às vezes a gente não imagina no dia a dia que acaba correspondendo ao ganho de peso. Já vi também situações que pacientes não queriam engravidar e aí tinha uma pressão familiar. Quando emagrecia e estava, né, propícia a engravidar, porque o médico falou que tinha que emagrecer, engordava de novo. Então tem um fator psicológico associado muitas vezes, sim. E por isso a importância, né, da abordagem multidisciplinar. A gente ter esse tratamento com o psicólogo, com o médico, com o nutricionista. Todos têm que trabalhar juntos, né? Justamente para a gente conseguir ter essa perda de peso e sustentar essa perda de peso a longo prazo, né?
Exatamente. Então, tem que ter esse cuidado, tem que ter, eu acho que é essa atenção, porque muitas vezes, né, isso a gente chama de autossabotagem, e a pessoa acaba não tendo essa noção realmente de fato, o que vai acontecendo, né, durante todo esse tempo. Então, por isso, assim, eu tenho sim o desejo de emagrecer. Eu quero emagrecer, e muitas vezes eu preciso emagrecer por causa da minha saúde. Mas eu não consigo entender, porque muitas vezes eu não consigo manter a perda de peso. Então, muita coisa está relacionada, mas eu não consigo identificar. Então, é como você falou, por isso que a equipe multidisciplinar, acompanhando esse tratamento, ele é muito importante. Porque, às vezes, uma pecinha que está ali, no meio do caminho, a gente consegue pegar, encaixar num lugar, e a gente identificar o que está acontecendo, e aí sim aquele tratamento ele vai ser iniciado, e aí ele vai dar uma continuidade, e vai ser realmente, de fato, encaixado ali, e vai ser uma coisa determinante. Ele já vai começando a perder força, né? Esse pensamento. Exatamente. Exatamente. Então é isso que a gente precisa. E uma das coisas muito importantes também que eu gostaria de falar, já que a gente está falando, né, desse ganho de peso e tudo, um dos fatores que acontece muito, ele é às vezes quando a gente nota que esse paciente ele vai até o nutricionista, como a gente estava falando, ele faz aquela solicitação, muitas vezes ele tem aquele receio, né, de dizer, olha, eu não consigo comer de 3 em 3 horas, ou olha, eu não consigo, eu não como chuchu, não põe chuchu para mim. Ele vai para casa pensando que não, eu substituo o chuchu por qualquer coisa, ou eu tiro o chuchu. Ele faz a própria dietinha dele lá, tá bom. Aí o que acontece? Ele não consegue manter aquilo, em um mês, de repente, ele sai da dieta, ele volta a ganhar o peso, ele começa a perder o controle da situação, e muitas vezes o que acontece? Ele tem vergonha de voltar no nutricionista, muitas vezes no psicólogo, muitas vezes no endócrino, e dizer, olha, eu não estou dando conta. De fato, eu realmente acabei me perdendo no processo aqui, acabei não ajustando as coisas, estou voltando a ganhar peso. Eu preciso, de novo, que vocês me ajudem a reorganizar a situação e entender o que está acontecendo. Por quê? Porque naquele processo que nós estávamos falando, é a vergonha, é a angústia, é o sentimento de culpa, e aí ele se pune por causa daquilo. E aí é onde ele volta e se recolhe e volta a se punir comendo excessivamente, né? Então, fica aqui um apelo, que os pacientes não tenham receio disso, não tenham vergonha, porque todas as equipes, elas estão ali exatamente para isso, para acolher esses pacientes, para cuidar desse momento, e eles não estão preparados para isso, não foram eles que estudaram para isso, né? E são essas equipes, são esses profissionais que estudaram para isso. E eles com certeza vão ser cuidados e acolhidos quantas vezes forem preciso, para ajustar e procurar realmente aonde é que está o problema e ajustar aquele problema e cuidar desse ganho de peso. Só que ele se prepara, porque às vezes a gente também dá uma bronquinha, né? Não é que às vezes a gente vai ver o que está acontecendo, a gente dá bronquinha. Né? A gente precisa entender o que de fato está acontecendo para trabalhar em cima disso e conseguir ajudar, né? Porque foi o que eu falei, quando chega exatamente com aquele relato, que é o que ele acha que a gente quer escutar, muitas vezes eu não consigo ajudar, eu preciso que você seja honesto comigo, eu preciso saber como que é a realidade, né? Exatamente. Porque muitas vezes eu pergunto, meu problema é com doce, aí chega no recordatório e não tem doce. Aí você fala, tá, mas em qual momento do dia? Não, de vez em quando é uma balinha. Então, você vê que o discurso começa a ir se modificando. Eu não vou julgar, né? A gente tá aqui para isso, exatamente o que você falou, não cabe julgamento. Muitas vezes a gente tá para auxiliar, muitas vezes não sempre a gente tá para auxiliar, mas eu preciso entender o que está acontecendo, né? Para trabalhar. Exatamente. A sinceridade, ela é muito importante e o paciente ele tem que compartilhar. Mas dá para entender, né? Quando ele fala, meu problema é com doce, e ele dá essa enrolada ali, né, no relatório,
Por quê? Porque, assim, ele, na verdade, eu acredito que ele não está nem enrolando a nutricionista, né? Ele está enrolando a si mesmo. Onde é que, de repente, de fato, ali eu me perdi, que eu deixei de comer aquele doce, né? Muitas vezes ele comeu que ele nem percebeu, ou ele, de repente, sabe que o problema dele é o problema com doce, então ele finge que ele não sabe que momento foi que ele comeu o doce, né? Então, para ele, de repente, não sentir tanta culpa. Então, isso é compreensível, né? Então, às vezes é isso que a gente precisa, é que ele desarme com ele mesmo. Então, é isso que a gente sempre apela. Desarme, aceite quem você é, aceite a tua identidade, aceite o teu problema de saúde, que é estar com a obesidade, é estar com o problema da relação com a comida, e vamos trabalhar isso. Porque é ali que a gente vai conseguir ajustar realmente essa falha, ajustar realmente este problema com a identificação, e a gente vai resolver aonde está a falha e fazer com que realmente as próximas tentativas sejam diferentes. Sim. E o trabalho de autoconhecimento é fundamental, né, Dani? Para a pessoa também entender o que ela gosta, o que faz sentido para ela. Porque nós vamos inserir novos hábitos, né? Por exemplo, atividade física. Qual que é a atividade física que faz sentido para você? Então, é preciso a pessoa ter essa compreensão, é preciso ter esse trabalho de autoconhecimento também, quando a gente está falando de processo de emagrecimento, né? Exatamente. Legal que você trouxe essa parte da atividade, porque o que acontece? Muitas vezes é o que eu falo isso para o paciente também, né? Que ele sempre fala, eu vou começar atividades e tal. Mas eu falo, mas você gosta? Você está preparado? Não. Gostar eu não gosto, mas eu sei que eu tenho que fazer. Eu falo, então vamos com calma. Você já está fazendo tantas mudanças, né? Para que você vai cobrar mais isso de imediato? Então vamos com calma. Você já está fazendo a mudança da alimentação, você já está fazendo a mudança dos seus horários, você já está fazendo a mudança. Então, assim, a gente vai inserir os exercícios, mas vamos com calma, não precisa ser tudo da noite para o dia, porque é muita pressão, é muita mudança, é muita cobrança. Imagina você ser o João aqui, da noite para o dia você querer ser um Pedro aqui, né? Então não vai encaixar, é muita coisa para mudar da noite para o dia. É por isso que eu sempre falo, valorize a sua caminhada. Porque às vezes o paciente já conquistou, já teve tantos ganhos, só que ele está olhando para frente e ele já não vê de onde ele saiu. Ele não lembra de onde ele saiu. Ele já não lembra dos 10 quilos que ele perdeu. E aí ele se frustra, porque ele está sempre olhando para lá. Mas quando você olha para trás, muitas vezes tem um sentimento de, poxa, eu consegui, sabe? E assim, a gente trabalha com a técnica, mas quem coloca na prática é o paciente. Então o mérito é dele. É uma conquista. E ele precisa valorizar a conquista dele, ele precisa valorizar a caminhada dele. Até para conseguir dar os próximos passos. Se você está sempre olhando para frente, você não está valorizando os pequenos ganhos, né? Exatamente. E é aquela coisa, né? Eu tô fazendo o meu trabalho, mas eu tô olhando o trabalho do vizinho, né? O quanto ele está emagrecendo, né? Mas muitas vezes eu esqueço que esses cálculos têm que ser feitos, às vezes, pela porcentagem também, né? E não só pela questão da quantidade, né? Fulano perdeu 10 quilos no mês e eu perdi aqui só 5. Mas quanto que ele tinha quando ele começou o processo, né? Então a gente, às vezes, tem que levar isso em consideração também, né? Exato. Mas, voltando aqui à questão dos exercícios, eu acho que é muito interessante ele avaliar com aquilo que ele gosta. Então, às vezes eu falo para o paciente, você gosta de ambiente fechado, ambiente aberto, onde tem muita gente, pouca gente? Você gosta de comunicação, não gosta? Então, assim, tenta avaliar essas coisas. Você gosta de coisa calma, coisa mais agitada? Tenta ir avaliando essas coisas. Porque exercícios existem vários. A gente tem inúmeros. Então, porque quando a gente fala de exercício, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Se fechar dentro de uma academia. Exatamente. E não é necessariamente isso, né? Então, existem vários tipos de exercícios. Vai lá, organiza, tenta se achar, vê o que você se identifica e começa dali, começa com uma caminhada, vê se você gosta, se você não gosta. Então, assim, exercício existem vários. Não precisa se punir. Porque mais um é o que você começa, fica lá 3 meses, paga-se 12
não faz e de novo você se sente um fracassado porque você não consegue ir para academia e inventa qualquer desculpa para não chegar até lá. E muitas vezes é Então tão não é justo. gostoso, né, esse processo de descoberta, porque a pessoa começa a descobrir, né, quem ela é, o que ela gosta, porque exatamente muitas vezes essas condutas estão pautadas no outro, né, no que o outro traz, no que o outro fala, no que a mídia fala. Então, quando ele consegue ver que dá para ser do jeito dele, eu também consigo o resultado, é muito importante. Muito. E a identificação pessoal, né? É aquilo que nós estávamos falando, é quando a pessoa começa a parar, olhar para ela, se identificar, saber quem eu sou, aonde eu estou, e ela começar a dar valores pessoais, ela começar a se identificar. Então, assim, isso é o fator principal, né? Então, é aquilo que a gente fala, eu estou fazendo um procedimento porque realmente é um desejo meu, porque eu quero, ou porque eu estou sofrendo uma pressão, seja ela uma pressão da família, seja ela uma pressão de um médico, né? Porque, assim, da questão médica, porque, olha, você precisa emagrecer, porque se você não emagrecer, você vai morrer, ou você vai ter um problema de saúde muito sério, olha, aqui a situação, sabe? Então, assim, a pessoa começa a sofrer uma pressão psicológica externa, ou aquilo realmente é uma decisão pessoal. Isso faz muita diferença. Até para Então, você é uma questão... sustentar, né, a mudança. Exatamente. E aí você vai valorizar aquilo. Então você vai dizer, pera, a decisão é minha. Então você começa a entender cada passo. Ou você se esforça a cada passo. Então, isso faz a diferença bastante. Então, isso tem que ser valorizado, isso tem que ser identificado desde o começo. Eu estou entrando num processo de mudança comportamental alimentar porque eu escolhi ou é porque eu estou sendo forçada a ter que fazer essa mudança. Isso faz toda a diferença num processo de emagrecimento, com certeza. Com certeza. Deixa eu ver aqui as mensagens. Parabéns, meninas, excelente como sempre. Obrigada, doutor. Eu vi que a Raquelzinha também mandou algumas mensagens, falando do processo de emagrecimento. Raquel, que é a nossa No meu, trabalho. no meu engraçado que ele não está atualizando aqui. Eu tenho Gente, que se também tiver alguma andar aqui. dúvida, também quiser perguntar alguma coisa com relação à psicologia e nutrição, eu acho que foi muito interessante o tema, né, que a gente decidiu falar hoje. Muito, muito importante, principalmente agora, onde se vende muitas dietas pela internet, que tem que ser de um jeito, tem que ser de outro, é o jejum, é a cetogênica. Então, desmistificar isso também é muito importante, né, Dani? Aí essa parte até contigo, né? Eu acho que é interessante realmente trazer isso, porque assim, existem aquelas dietas, né, que a gente pode falar, pode ajudar? Eu não sei, né? Eu falando aqui como psicóloga, você me corrige se eu estiver errado, eu acredito até que ajude, né? É melhor aquele que não sabe de nada, mas até que a gente fala, comecei uma dieta, que legal, você foi no nutricionista? Não, eu estou fazendo minha dieta aqui em casa mesmo. Então, assim, tem talvez as dietas que devam ajudar, é melhor do que, né, estar comendo aquele bacon e aquele torresmo todo dia, eu acredito até que deva existir. Sim. Mas nada como realmente você ir num profissional, e ele realmente é isso que nós estamos falando, aquela dieta individualizada, olhar, estudar o teu caso, ver realmente o que está acontecendo, o que eu posso te ajudar, sabe? E você avaliar o caso. E, de novo, não é aquela coisa que você tem que ser forçado a encaixar naquele protocolo. Você tem que comer, porque muitas vezes eu escuto pacientes dizendo para mim assim, Dani, mas eu estou angustiada porque não cabe, eu não consigo comer, pacientes pós, né? Dani, eu estou angustiada, não cabe, eu passo mal, mas o nutricionista muitas vezes fala para mim que eu tenho que comer, porque se eu não comer eu vou ficar desnutrida, eu vou passar mal, e eu fico preocupada, e eu fico aquela angústia nos olhos. E eu falo para o paciente, vai com calma, se não cabe, não força, porque você vai passar mal. Então,
Depois você vai e você conversa com o seu cirurgião, você volta e você conversa com a nutricionista, explica o que está acontecendo. Porque o nutricionista, muitas vezes, você vai ter lá uma vez por mês. Comigo, o paciente está conversando toda semana. E aí você vai então, às vezes, a quantidade, tornando viável. Exatamente. E uma das coisas que preocupa muito é um paciente que vem de um processo que a gente fala de excessos. Então, a gente está dizendo, olha, a gente vai reduzir o seu excesso. Então, quando vem esse paciente e o nutricionista diz, você tem que comer, você precisa comer, porque senão você vai ficar desnutrido. Eu estou te passando o horário, você tem que comer nesse horário. Então, isso preocupa um pouco. Por quê? Porque a cabeça desse paciente começa a ficar confuso. Porque eu fiz uma operação para não comer excessivamente. Me vem, eu não cabe, eu estou passando mal. Mas me diz que se eu não comer, eu vou ter uma desnutrição ali, eu vou ter um problema de saúde. E agora? Eu como, eu não como? Muito grande. Entra num conflito psicológico muito grande. E agora, em que situação eu estou? Eu como, eu forço, eu não forço? Então, muitas vezes, tomar muito cuidado com isso. Principalmente, fica um apelo meu aqui, nutricionistas que às vezes não são especializados na questão de um pós-procedimento, de cirurgia, de redução de estômago, de bariátrica, porque muitas vezes isso pode gerar um problema muito sério, psicológico e também alimentar nesses pacientes. Porque às vezes ele não sabe como realmente de fato se comportar. Eu como, eu não como, eu insisto, eu não insisto, mas e meu dumping? Será que eu vou ter dumping? Será que eu não vou ter dumping? Então gera uma situação, um conflito muito grande. Então fica o meu apelo aqui para tomar muito cuidado, como é que fica essa comunicação com o paciente, eu insisto, eu não insisto, eu falo, eu não falo. Então vamos respeitar muitas vezes esse limite desse paciente, tentar entender realmente de fato quando ele diz não cabe, não aguento, o que está acontecendo com esse paciente, se realmente é um medo dele de voltar a engordar, ou se realmente de fato é porque não cabe, se realmente não entra no estômago desse paciente. Eu acho que a escutativa cabe para qualquer profissional que trabalha com emagrecimento, né, Dani? Você conseguir entender a demanda desse paciente, entender o que ele está falando, que não é uma máquina onde a gente pode, né, prescrever X alimentos em determinadas quantidades. Eu preciso entender o todo para traçar um plano junto com o paciente que seja viável. Nós estamos lidando com um ser humano, né, não com uma máquina. Exato. Então é isso que é além quando a gente fala de obesidade, acho que não de obesidade, de qualquer pessoa, mas principalmente da obesidade, os processos de emagrecimento, onde a gente tem muito essa questão psicológica, trabalhar com cautela, com escutativa, entender todos os pontos, o que está levando o paciente ali, tudo que a gente conversou durante a live, né? Acho que é fundamental. Exatamente. Isso é o mais importante. Então fica aí o meu apelo para cuidar realmente de fato aí, entender um por um e escutar e cuidar das pessoas realmente individualmente. Dani, eu adorei. Acho que fluiu muito bem a nossa troca hoje, né? Acho que é um tema muito importante, até para que todos os pacientes se sintam acolhidos, que procurem ajuda, que entrem em contato. A gente está aqui disponível justamente para ajudar, né? Sem julgamentos e trabalhando todo mundo junto na equipe multidisciplinar. Eu acho que isso é fundamental. Com certeza faz toda a diferença, de verdade mesmo. Obrigada por ter participado, viu? Obrigada. Eu que agradeço, estamos aí sempre para compartilhar realmente as nossas ideias. Se também quiser mandar mensagem. De qualquer forma, a live vai ficar salva. E a gente tem o Instagram da clínica também. Se vocês quiserem mandar mensagem, fiquem todos à vontade. E toda terça-feira de manhã, agora às 11 horas, a gente também vai ter uma live nova para estar sempre interagindo e conversando com o pessoal. Então tá joia. Quem quiser ficar à vontade também, mandar as mensagens, perguntas. Se tiver qualquer dúvida, estou disponível aí para responder. Independente se a gente estiver ao vivo, se estiver a live ou não. Com certeza aí a gente vai respondendo sem tema, de repente também, que a gente, né, que alguém tenha
Que, enfim, Dúvidas. Dúvidas, Sim, a gente pode com fazer uma certeza. outra live. Toda terça-feira estamos aí. Com Dani, certeza. obrigada, viu? Obrigada eu, gente. Obrigada para Bom todo dia para mundo. todo mundo. Um beijo. Um beijo. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até.